Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Lovely TCG e hoje eu vim trazer para vocês uma explicação do nosso querido amigo Lemilks. Antes de mais nada, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Se é que você tá ouvindo isso em dezembro. Gente, dessa vez vai ser um vídeo mais curto porque infelizmente eu não gravei as partidas. Eu tava testando o deck, né? Já sempre joguei de Lemilks. Levei ele no Major, que eu joguei no ano passado. Quer dizer, nesse ano ainda, né? Mas resolvi praticar ele e tive ótimas partidas contra pro players aqui do nosso paralelo. Mas esqueci de gravar as partidas, então vou ficar lhes devendo a partida do nosso amigo Lemilks, tá? Bom, antes de mais nada, vou explicar aqui o básico para quem não acompanhou nossos outros vídeos. Aqui nós temos o pêndulo dos arquétipos de card games criado by me, termos criados by me também. Então, o nosso amigo Lemilks, como todos os outros marcolianos, ele se enquadra aqui no topo da nossa pirâmide, né? No arquétipo de agro. Ele é agro, mas na minha opinião, ele tá aqui, ó, bem pertinho dos mid-range, porque ele é um deck que tem muito controle e bastante carta tech. Eu vou mostrar para vocês. O que é interessante saber, o que é interessante fazer quando você está jogando de Lemilks, isso vale também para a Catarina, tá? É você entender o começo de jogo do nosso amigo Lemilks e a estrutura do baralho dele, né? Antes de mais nada, vamos passar pelas condições de vitória do nosso amigo Lemilks. O nosso amigo Lemilks, ele tem uma estratégia que eu chamo de Burn, né? Spell Burn. Então, que é a mesma da Catarina, que passa pelo ataque de órbita, causando dano na vida direta do oponente e com suporte de frota, né? O suporte de frota ele é uma relíquia que fica no campo e ele repete a sua primeira magia toda rodada. Então a ideia é vencer o começo do jogo, que a gente chama de early game, os 3 primeiros turnos. Eu já vou falar sobre o early game, porque ele é mais importante. Passou o early game, você entra na fase de começar a controlar o jogo, jogando magias de remoção, tentando ganhar o campo, mas quanto mais o jogo se estende, mais mana você tem, porque você ganha toda rodada, você banca uma carta, e você começa a ficar próximo de ataque orbital dobrado, causando 10 de dano na vida do oponente. Evidentemente, existem algumas outras formas de ganhar, mas esse aqui é o principal, tá? Então sobreviva o começo do jogo, vença se possível o começo do jogo, para você entrar no mid-early game com a sua mentalidade de ganhar o jogo com o nosso ataque em órbita, certo? Vamos falar então do early game, que é o ponto mais importante dos marcolianos. E isso também se aplica ao Lemilks. O mais importante de tudo que é você entender sobre o early game é a estrutura de compra de carta que os marcolianos têm. Como funciona essa estrutura de compra de cartas? No turno 3, nós temos o pesquisador explorador aqui, ó. O pesquisador, quando ele entra em campo, ele faz uma carga de 2 cartas. O que é fazer uma carga? Você revela 2 cartas que você tem bancado, certo? Todo turno você banca uma carta, eles são suas energias. Então você pode revelar, que é você vira para cima, e o segundo efeito dele é toda vez que uma carga é feita, compra uma carta, tá? Você não vai comprar 2 cartas, porque tá fazendo 2 cargas, não. Você só vai comprar uma. E o que isso muda na prática, em termos de jogo, Lovely? Mostrar as cartas pro oponente muda alguma coisa em jogo? Sim e não. Na grande maioria das vezes, não vai mudar nada. O que vai mudar é que o oponente vai ver o que você bancou, então ele vai saber que você tem cartas específicas a menos. Mas no geral, ele não interage com isso. Isso não vai dar uma vantagem prática para ele, a não ser estratégica, do que você bancou. Existem algumas cartas sim que interagem com essas cartas reveladas, mas elas não estão muito no meta agora, e no geral você não vai se portar com isso. Você vai fazer a carga de qualquer forma. Tudo bem, pesquisador entrou, fez carga 2, comprei uma carta. Beleza. Só que o efeito do nosso amigo pesquisador é, toda vez que uma carga é feita, você compra uma carta. E aqui a gente entra no conceito do nosso amigo aqui, ó, do nosso batedor das areias vermelhas. Ele tem evasiva, ou seja, ele não é parado por defensor. Ele pode bater aonde ele quiser. E quando ele bate na cara do oponente, na vida do oponente, você pode fazer uma carga.
E se você faz uma carga, o próximo veículo que você joga ganha mais um de ataque. No geral, você não vai ligar muito para esse mais um de ataque para veículo. É útil sim, mas você não está atrás disso. Você está atrás dessa carga aqui, que combadas com o pesquisador vai te dar uma carta extra. Então, o Marcolian, ele bota pressão no turno 1 e 2 e ainda enche a mão, se der tudo certo, né? Se a sorte sorrir, você consegue ali montar sua engine de compras de cartas, tornando um deck bem letal. Vamos falar falamos sobre o turno 3, né? Pesquisador, idealmente pesquisador. Aqui nós não temos o Capitão Cimitarra. Eu já vou mostrar o Capitão Cimitarra para vocês. O Capitão Cimitarra é muito importante, tá? Bom, aqui o turno 3, pesquisador. Vamos falar sobre o turno 1 e 2. E sobre o mulligan do deck, influencia muito. Lovely, você quer ter o pesquisador no turno 3? Você quer. Mas ele é a prioridade na sua mão? Não. A prioridade na sua mão é você fazer um drop 1 no turno 1 e 2 drop 1s no turno 2. Isso te ajuda a controlar a mesa. Porque com esses drops pequenos, você consegue ativar remoções muito fortes como o Reinado de Lemilks e o Rito de Redenção. Então, comprar carta é legal. Se você conseguir atingir esses requisitos, você vai fazer. Mas você tem que primeiro muliga sempre. Você sempre vai trocar sua mão em busca de ter um drop 1 no turno 1 e 2 drop 1 no turno 2. Mas Lovely, ter 3 cartas de custo 1 na mão é bem difícil, hein? É bem difícil, querido amigo. Mas o maquinista aqui, o operador de frota carmesim, ele ajuda muito nisso. Por quê? O agrupamento dele, ele puxa um veículo aleatório no seu deck. E olha que coincidência aqui. A gente só usa um único veículo no deck, que é o batedor. Então, o nosso querido maquinista, o operador, vai sempre puxar o batedor. Então, tendo um maquinista na mão, você já tem 2 drop 1 aqui. Isso facilita muito a gente fazer esse pequeno swarm aqui, como é que é a melhor tradução? Essa pequena armada, esse pequeno grupo de soldados ali no turno 1 e no turno 2. Atingimos o nosso objetivo? Conseguimos ter 2 drop 1 turno 1 e 2? Conseguimos. Agora a gente entra no turno 3, como eu falei para vocês, é o pesquisador, né? Mas nem sempre a gente vai ter o pesquisador, porque a gente vai priorizar o nosso mulligan fazer isso aqui acontecer, tá? Se tiver o pesquisador, ótimo, perfeito, é o melhor dos cenários. Você joga o pesquisador compra uma carta. Se o seu batedor de areia estiver vivo e apto para atacar, você vai comprar outra carta. Maravilha. Se o pesquisador não estiver na mesa, a gente vai para o outro drop 3, que não é ela. Ele não está aqui, vou puxar aqui ele para vocês. Então nós temos aqui o outro drop 3 desse deck, que é muito importante, que é o Capitão Cimitarra. Então vamos lá. Se você não conseguiu vir com o nosso amigo pesquisador, muito provavelmente você conseguiu estar com o Capitão Cimitarra. E o Capitão Cimitarra ele é o seguinte, ele é uma carta dupla, certo? Já vou falar do que significa isso e o lado dele de magia. Vamos tratar do lado dele de monstro, né? Porque ele tem um lado de monstro e de magia. O lado de monstro dele é muito interessante, que essa carta está em português, e como muitas cartas estão em português, estão com a tradução levemente errada. Então tome cuidado, tá? Eu aconselho você jogar com o jogo em inglês por enquanto. Esse cara, ele é um veículo. E por ele ser um veículo, ele ganha mais 1 de defesa se o maquinista estiver em campo. Ah, vale lembrar isso também, não mencionei. O nosso amigo maquinista, além de puxar um veículo, ele dá mais 1 de vida para as máquinas, né? Esse aqui é uma máquina. O Cimitarra também é uma máquina, é um veículo. Então ele dá mais 1 de vida para o nosso amigo Cimitarra. Inclusive a carga do batedor de areias, que dá mais 1 de ataque para o próximo veículo que você invocar, também comba com ele. Então ele pode ganhar mais 1 de defesa do maquinista, mais 1 de ataque do nosso amigo batedor ali. Mas tudo bem. Entrou em campo o nosso amigo no lado de monstro. Ele é evasivo, ou seja, ele ataca quem ele quiser, mas o que a gente realmente acha interessante nele é a ofensiva. Para você ativar a ofensiva, o inimigo tem que ter levado dano. Se ele levou dano essa rodada, a ofensiva é ativada e ele descarta uma carta aleatória da mão dele. Então, assim, é uma carta muito interessante, bem poderosa. Além disso, vamos falar também do lado de magia, porque ele é uma carta dupla, tá?
Ele é uma carta dupla. O que significa uma carta dupla? Ó, ele está escrito dividir aqui. Ele tem a unidade, versão unidade veículo, que é a que a gente joga no turno 3. E ele tem um efeito, que é uma magia. Você pode escolher jogar ele como magia. 3 de mana, veja a mão do inimigo e joga uma carta fora. Normalmente você não vai fazer isso no turno 3, tá? Você não quer fazer isso no turno 3. Mas no turno 7, se você no turno 7, se você consegue combar com o suporte de frota, que repete a primeira magia da sua rodada 2 vezes, você olhar a mão do oponente e arrancar 2 cartas da mão dele no late game é muito forte. Você tira 2 peças, 2 combos, 2 cartas, alguma combo que ele está tentando usar contra você, 2 criaturas lendárias. Você pode descer o suporte de frota no 4 e olhar a mão dele no turno 5, sim, é uma possibilidade. Mas no geral, você vai fazer isso mais lá na frente do jogo. Então, o Capitão Cimitarra, ele completa aqui o nosso drop 3. Não é também, ele não é um pesquisador, mas ele é muito bom também. Então vamos lá. Recapitulando, fizemos nosso plano de jogo, conseguimos drop 1, drop 2 no turno 2. Temos o turno 3 com pesquisador ou Capitão Cimitarra. Se você não conseguiu nenhum desses, possivelmente você vai ter essa lendária aqui na mão, que é a Mirelle, que também não é um drop ruim. A Intendente, ela é sim um drop ruim, eu já vou explicar o porquê no turno 3. A Intendente, ela tá aqui como uma carta tech, tá? Você dificilmente vai usar mais do que 2 no seu baralho. Eu aconselho atualmente, eu jogo 1, às vezes eu troco para 2, mas vou explicar para vocês o porquê. Antes de eu explicar para vocês o porquê, usar poucos números dela, porque ela é uma carta tech, eu vou explicar como você consegue ficar repetindo cartas tech nesse baralho. Então vamos lá. O reinado de Lemilks, ó, tradução dele em brasileiro, né, em brasileiro e em português, ele tá assim, né, muito maravilhoso, não dá nem para ler o texto. Então, vamos olhar o reinado de Lemilks no jogo para que possamos explicá-lo melhor. Ó, certo? Esse aqui é o reinado de Lemilks, perfeito? O reinado de Lemilks ele é uma magia de custo 2. E aí você pode escolher uma das 3 opções que ele te dá. Destrua uma unidade danificada. Isso é muito bom. É uma remoção de custo 2 para um deck agro, tá? Muito forte. Só pode ser usado com Lemilks, tá? Só pode ser usado nesse deck Marculiano. Ele não pode ser, não vai no deck de Catarina, por exemplo. Segundo efeito, suas unidades recebem mais 1, mais 0. Interessante também. É o pior dos 3 efeitos, mas é útil, tá? Quem já finalizou um jogo por causa disso sabe. E o terceiro efeito, retorne uma unidade do seu descarte para sua mão. Assault, né, que é a ofensiva, se o inimigo levou dano, além dele fazer um desses 3 efeitos, ele cria um irregular. O que é um irregular? É uma dessas tropas aqui, certo? Basicamente você destrói uma criatura, se o inimigo tiver levado dano, você ainda cria um corpo, muito interessante. Um corpo, aqui temos o Sombra, que é 1/1 com letal. Letal mata qualquer coisa quando ataca. A gente tem um corpo 3/1 aqui. Um corpo 1/3 defensor, muito interessante. Um corpo 2/2 com armada evasiva. Evasiva ataca onde quer e a armada bate primeiro. Perfeito. Uma carta excelente. Reinado de Lemilks é excelente. E esse terceiro efeito dele aqui, ó, retorna uma unidade do seu descarte para a mão. Por que ele é interessante nesse baralho? Porque você consegue voltar as suas cartas tech para a mão. Então, por exemplo, a gente usa uma unidade aqui, Sabotador, destrói uma relíquia inimiga alvo. Então você vai jogar com 1, 2 Sabotador no seu deck, mas por causa do reinado, você pode usar ele, pegar do descarte para a mão. Você tem aqui o Miasmante, que às vezes você usa 1 no deck, às vezes você usa 2, às vezes você não usa nenhum, depende de como tiver o meta. Mas no geral é uma carta muito forte. E ela tem o seguinte agrupamento: ela desativa as palavras-chave que estão no campo nessa rodada sua, e na rodada do oponente ele não pode fazer agrupamento nem ofensiva. Então 3 manas, agora o oponente não faz mais agrupamento. Muito forte. E com o reinado de Lemilks você consegue repetir isso por várias rodadas. Quantos reinados você tiver na mão, você pegando o Miasmante do descarte, você vai locando o inimigo de dar agrupamento. Isso serve para Intendente de Ferro também. Você pode ficar pegando ela do descarte e colocando na mão. E por quê você iria querer fazer isso? Vamos falar da Intendente de Ferro. Ela tem a seguinte ofensiva.
Pra você ativar a ofensiva, o inimigo tem que levar dano. Ela entra em campo, se o inimigo te levado dano, a ofensiva se ativa, você revela uma carta inimiga depositada. O efeito dela diz o seguinte: toda vez que uma carta inimiga depositada for revelada, você pega uma magia do descarte para a sua mão. Então aqui a gente começa num possível ciclo que é ela pegando o reinado de volta para a mão, que vai pegar ela de novo. Só que se você tiver com suporte de frota em campo, você vai repetir o reinado 2 vezes, porque lembra, suporte de frota repete a primeira magia que você usa toda a rodada. Então ela pega o reinado, você usa o reinado, pega ela e ainda tem outra cópia de reinado para pegar outra coisa. Então aqui você começa a entender um ciclo que se forma aqui por causa da Intendente de Tropa de Ferro, e do nosso amigo Reinado de Lemilks, da magia Reinado de Lemilks. Então a gente conseguiu entender aqui o coração tech desse baralho, né? A gente tem anti-relíquia, a gente tem anti-agrupamento, a gente consegue voltar magias, a gente tem remoção. Então, e nós temos aqui uma remoção em área no turno 4, tal. Causa 3 de dano a cada unidade inimiga e um lançamento de depósito 8. O que é lançamento de depósito 8? Significa que você pode usar ela do seu banco de energias pagando 8 de mana. E por que isso é muito interessante? Porque se vir no começo e você perdeu o começo, tipo assim, ó, você tá jogando contra outro agro, ou a sua mão não veio muito boa, você perdeu o começo do jogo, tá? Turno 1, 2 e 3 não deu certo, ou você perdeu. No turno 4, o bombardeio pode igualar as coisas, destruindo o campo do oponente. E se tiver ocorrido tudo bem, você não precisar do bombardeio, você pode bancar ele, transformar ele em energia e usar ele no turno 8, gastando 8 de energia. Então o que acontece? No turno 8, muito provavelmente você já vai ter um suporte de frota no campo. Então, ele é uma magia, você repete ele 2 vezes, dando um board wipe de 6 de dano. Então assim, é uma carta extremamente versátil, que pode ser pega de volta com o Intendente de Ferro. Então aqui a gente tem aqui o coração do nosso amigo Lemilks. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cartas lendárias. A gente tem essa maestria de logística que aumenta o dano não de combate em 2. O que significa isso? Danos de magia aumentam em 2. Qualquer efeito que diga cause 2 de dano vai causar 4 nesse caso, por exemplo. Tudo que não for combate, nosso amigo maestria de logística aumenta o dano em 2. Ela aumenta o dano de 2 no bombardeio, vai para 5. Jogando 2 vezes já vai causar 10. Nosso ataque de frota aqui causa 5. Com o logística vai causar 7. Repetindo que o suporte de frota vai dar 14 de dano com uma carta. Ela pode pegar o ataque orbital de volta. Então assim, a gente consegue entender o que é o Lemilks, né? Vamos falar um pouco sobre as cartas lendárias que estão aqui mais porque são lendárias e não tem muito o que falar. Aqui a gente tem o turno 4, a Catarina, a Espada de Vale, que ela é basicamente a carta da Catarina, né? Ela é 4 mana, 5/5, e essa carta não pode estar no seu deck se for um deck de Catarina, beleza? E no final da rodada, a Catarina bate aleatoriamente em alguém. Você não pode usar ela como uma criatura tradicional que você arrasta ela para bater. Não. Ela bate sozinha. Mas ela é um drop 4 muito interessante, porque o Paralelo é um jogo que é carente de cartas boas no drop 4. Por isso que o Bombardeio tá dominando o meta, né? Então, ótima carta, muito forte. Ela em si é um problema, porque esse 5/5, o cara vai ter que gastar pelo menos 2 cartas para remover ela. Ela cria um problema, ela cria valor, ela é uma carta boa. O Wong não preciso falar muito sobre ele, né? Ele é a melhor lendária do jogo. E nesse deck, então, sem condições, né? Você olha 5 do topo e pode pegar uma carta de cada tipo diferente. Por que ele é muito bom nesse deck aqui? Porque esse deck aqui usa Relíquia, que é um tipo de carta, Magia Efeito, que é outro tipo de carta, Unidade, que é outro tipo de carta, e as cartas divididas. Tipo essa lendária aqui, tipo Capitão Cimitarra. Então a chance do Wong olhar as 5 do topo e pegar 3 cartas são muito grandes. Num deck tradicional,
Pode ser que ele pegue 2, às vezes ele vai pegar 3, que todo mundo usa uma relíquia e outra, mas esse deck tem muitas relíquias e tem muitas cartas divididas. Então provavelmente você vai conseguir dar um draw de 3, e é muito bom isso. Quando você, para cada carta que você der draw, ele dá mais um para uma criatura aleatória. Então ele entra, draw 3, mais 3 para uma criatura, muito forte. A Cyndarillion também é uma carta bem interessante nesse baralho, porque ela é uma carta dividida, né? O lado de monstro dela, ela tem prontidão de batalha, ou seja, ela entra atacando. Quando ela ataca, ela causa 2 de dano em alguém aleatório no campo do oponente e 2 de dano em alguém aleatório no seu próprio campo. Então ela entra batendo, bateu direto na vida, dá 4 de dano, dá 2 de dano em alguém aleatório, ou você pode trocar, bater ela em outra criatura, se você preferir. E o lado da magia dela não tá aqui, mas é basicamente uma magia de custo 5 que causa 3 de dano em tudo que tá em campo, tudo. Seu, do oponente, a sua vida e a vida dele. Mais um board wipe, né? Então ele tem Cyndarillion aqui, causa 3, bombardeio causa 3. A Cyndarillion é uma magia, pode ser repetida 2 vezes, quando ela usa o lado de magia, obviamente, causando 6 de dano na cara do oponente, na sua também, tá? Na sua também, mas já começa a burnar a vida dele, né? Se tiver com o mestre de logística, então não preciso nem falar que já vai dar aí 10 de dano repetido aí nesse cenário, né? Um cenário bem bonito isso. Então, aqui nós temos uma breve explicação das cartas lendárias. Vale lembrar que o deck de Lemilk seria bem interessante, porque ele é um deck que não usa muitas lendárias, tá? Alguns decks não usam a Mirielle, alguns decks não usam a Caterine, e alguns decks não usam a Maestria em Logística, tá? Então, ele é um deck bem interessante, que é bem fácil, entre aspas, de montar a versão AP para o que ele entrega, tá? Vamos falar agora, por último, e tão importante quanto, do nosso herói, que é o Lemilks, tá? Aqui nós temos a carta do Lemilks, e já adianto para vocês que esse arquétipo do Lemilks brinca muito com o efeito ofensivo, basicamente causar danos na cara do oponente, certo? Então vamos lá. Temos aqui a carta do Lemilks. Lemilks, ele é uma unidade 3/4 evasiva, ou seja, ele bate onde ele quiser, tudo bem, até aí tudo bem. Agrupamento, acontece quando ele entra em campo. Escolha uma opção a seguir. Destrói uma unidade danificada, coloca uma unidade de descarte na sua mão, ou as suas unidades têm mais 1/0. Curioso, né? As mesmas habilidades que a magia Reinado de Lemilks tem. Mas aqui a gente tem a ofensiva. Ofensiva é se o inimigo levou dano. Se a ofensiva estiver ativada, você faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem uma criatura no campo que bateu na vida do oponente e a ofensiva está ativada, você mata uma criatura, pega uma unidade do descarte e dá mais 1 de ataque para suas criaturas. Muito interessante, muito versátil, muito forte. E ele tem a passiva, que ele começa o jogo com esse bichinho aqui, esse tokenzinho em campo também. Esse token em campo parece inofensivo, mas ele ajuda muito no rito de redenção, que é você bane uma criatura que tiver sofrido dano. Então você, como começa o jogo, é a passiva do Lemilks, você começa o jogo com um token, esse token tem essa utilidade de ferir os oponentes para ativar o rito ou o reinado que destrói criaturas feridas. Esse deck aqui, ele é parecido com a Catarina, como eu já comentei algumas vezes, mas ele tem respostas para situações diferentes. Esse deck, ele entrega mais que o da Catarina, mas ele requer mais habilidade. Por quê? Porque o seu jogo, ele começa já no Mulligan. Dependendo contra quem você está jogando, se você está em primeiro, se você está em segundo, você pode ou não buscar o bombardeio, você pode jogar para um bombardeio. Se for um deck, um Earthing de criaturas pesadas, você vai priorizar remoções. Se for um deck mais rápido, e o deck mais rápido começou, você pode pensar em de bombardeio. Se for um deck rápido e você começou, você tenta dar um high roll. Então assim, ele é um deck que não é que nem a Catarina. A Catarina é assim, você liga para fazer criatura, você faz criatura, você faz a Catarina e depois só fica jogando magia na cara, não importa. A Catarina você não pensa. Você não tenta responder a problemas, você é o problema. O Lemilks não. O Lemilks, ele tem
cartas anti-relíquia, ele tem magia de dano em área, ele tem remoções individuais. Então ele é um deck bem completo e ele premia um jogador bom, tá? Ele é um deck que eu considero barato, forte, e você cresce como jogador sendo um bom Lemilks, tá? Alguns detalhezinhos aqui. Essa menina aqui, quando ela entra, ela revela uma carta e pega uma magia, correto? Ela comba com o pesquisador. Quando uma carta é revelada, você compra a carta. Então, se o pesquisador está em campo, a Intendente de Ferro entra depois e você compra a carta. Esse cara aqui, algumas versões desse deck usa um, às vezes usa dois, às vezes não usa nenhum, mas ele é uma carta interessante. Ele tem um agrupamento que, quando ele entra em jogo, revela uma carta inimiga aleatória com furtividade. Então ele é um counter de furtividade e uma carta aleatória inimiga depositada. Então o que isso significa? Que ele, além de eliminar a furtividade de quem está furtivo do outro lado, ele ativa a Intendente de Ferro. Porque Intendente de Ferro, toda vez que o inimigo revela uma carta, você pega uma magia do descarte. Então ele ativa a Intendente de novo e ele ativa o Pesquisador também. Porque o Pesquisador pode ser carta revelar tanto sua quanto do oponente. Então ele é uma carta tech, uma carta interessante, drop 1zinho, que dá para você pôr 1 ou 2 no seu baralho para ficar com mais chance de conseguir o turno perfeito. Eu acho que no meu deck atual eu não estou usando nenhum, mas é interessante ter, se você tiver. Depende de como tiver o meta, como tiver o seu estilo de jogo. Vale comentar que não está aqui, mas meu deck atual, que eu joguei ali na foto ali no meu post de Twitter, eu acho que eu estou jogando com 2 pistoleiros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela o que é o pistoleiro. O pistoleiro é mais um drop 1, né? Para você conseguir fazer o seu começo perfeito de um drop 1 na rodada 1 e 2 drop 1 na rodada 2. Nós temos o nosso amigo aqui na tela. É isso aí, ele é uma mana, 1/1, agrupamento, causa 1 de dano. Por que o pistoleiro é interessante nesse baralho? Você ter pelo menos um. Pistoleiro no seu baralho. Vamos lá. Esse causa 1 de dano muitas vezes vai te ajudar a ativar as ofensivas. Porque às vezes você ou não vai ter criatura em campo para dar dano no oponente diretamente para ativar as ofensivas das suas cartas, ou ele vai ter defensor e você não vai ter como passar pelo defensor. Ou você quer ferir especificamente uma criatura sem lutar com ela, né? Porque, por exemplo, você quer dar um reinado de Lemilks, que destrói uma criatura ferida. E você só tem, sei lá, o Wong em mesa. Só que você não quer bater com o Wong, né? Para sacrificar, fazer uma troca dessa, né? Bater uma carta de drop 5, lendária, para remover. Então o pistoleiro vai lá, fere o inimigo causando 1 de dano, e aí você entra com reinado ou com rito. E ambos destroem criaturas feridas. Além do mais, esse cause 1 de dano também é bufado pela relíquia, tá? Essa relíquia aqui. Se essa relíquia estiver em campo, o pistoleiro vai causar 3. Então, basicamente, o pistoleiro ele te ajuda a ativar as mecânicas do baralho. Além do mais, aqui a gente usa no deck esse Black Market Connections, né? Eu coloquei a versão em inglês porque a tradução tá horrorosa. Não por causa do nome, né? Por causa da descrição. Você cria 3 pistoleiros na sua mão, tá? Meu deck atual, eu acho que eu tô usando uma só dessa. Uma dessa e 2 pistoleiros. Mas tem gente que joga com 1 pistoleiro, 2 dessa. Tem gente que joga com 3 pistoleiros e 0 dessa, que eu acho interessante também. Porque essa carta aqui, ela é bem 880. Ou ela te ajuda muito, ou ela é uma dead card. O jogo tá muito rápido e você acaba não conseguindo usar ela com efetividade. Cria 3 pistoleiros, esses pistoleiros não podem ser energizados, não podem ser bancados. Muito interessante, porque com a Intendente de Ferro, inclusive aconteceu isso nas partidas que eu esqueci de gravar, mas que eu joguei aqui nessa minha streak de Lemilks, aconteceu de eu pegar 3 pistoleiros, jogar a Intendente de Ferro, pegar de volta para a mão e criar mais 3 pistoleiros. Obviamente que tudo isso não aconteceu numa rodada só, né? Foi uma rodada depois da outra. E aí, com esses 3 pistoleiros, eu fui ativando o reinado, fui ativando o próprio Lemilks, fui ferindo ali, ferindo aqui. Muito legal isso. Então você pode usar aqui de 1 a 3 no seu baralho, ou até 0, se você preferir 3 pistoleiros no seco, a conexões de do mercado negro. Então explicamos a utilidade do prisioneiro, da Intendente de Ferro e das lendárias.
e das magias, das cartas Tex e do próprio Lemilks. Então aqui, queridos amigos, vou desejar para vocês mais uma vez um feliz ano novo e boa sorte na ranqueada com o nosso amigo Lemilks. Até mais.